Muito bem, pessoal. Vamos mais vídeo de quê, cara? De física, provinha da URGS de 2019. Quem fala você aqui é o professor Santo Chambinho, do cursinho Mestre Cachoeirinha. Então, vem comigo, vamos lá. Questão de número 14. Bom, o enunciado a seguir refere-se à questão de 13 e 14. Então, quem está acompanhando a prova deve ter visto a 13 anterior. Um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado a um estado inicial I até um estado final F. Está ali no gráfico, né? I e F. Seguindo dois processos distintos, 1 e 2. Então, 1 ele vai dar uma caminhadinha assim, e o 2 ele vai direto, né? Conforme ilustrado na figura abaixo. Está ali a figurinha. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas enunciadas abaixo na ordem que aparecem. No processo 1, o gás sofre duas transformações sucessivas, sendo a primeira, e agora nós temos que lembrar das transformações, cara, olha só. Quando a pressão for constante, ela é isobárica. Então, pressão constante, isobárica. Temperatura constante, isotérmica. Tá? Então tem que lembrar, pressão constante, isobárica, temperatura constante, isotérmica. E volume constante, aí ela tem isocórica, também pode ser isométrica, eles têm vários nomes, esse aqui tem vários apelidos, né? E também pode ser isovolumétrica. Ok? Qualquer uma delas. Bom, o que eu tenho que imaginar num gráfico desses? A primeira caminhada dele, ó, vai sair do... Ele quer saber no processo 1, né? Então, no processo 1, ele vai vir aqui, ó. Nesse processo todo, o volume variou de 2 para 4. Então, não será isovolumétrica, esquece. Mas a pressão sempre se manteve em 1. Meu gráfico é de pressão por volume. A pressão começa aqui, quando eu marco aqui em verde, ó, ele começa, a pressão é 1. Quando ele termina aqui, a pressão ainda é 1. Então, o que ela é? Isobárica. Mantém a mesma pressão. Então, podemos eliminar a letra B, a letra C e a letra E. Essas estão fora. Depois, a transformação sequencial a essa, que ele pede a sequência de transformações, né? Que eu vou marcar aqui em laranja, é aqui desse ponto até o F. E se a gente olhar, a nossa pressão variou de 1 até 2, então isobárica ela não é. Mas o volume, quando começa aqui ó, em verde, ele está em 4, e quando acaba lá em verde, ele continua em 4. Então ela é o quê? Ela é isocórica. Putz, empatou. Isocórica, isocórica. Tá, vamos caminhar, né? A variação de energia interna no processo 1, delta U, é parará, a variação de energia interna no processo 2. Pessoal, variação da energia interna, a gente pode pensar como a variação da temperatura do nosso carro. Se variou mais temperatura, se aumentou a temperatura, ele tem mais energia interna. Se baixou a temperatura, ele tem menos energia interna. Pensa na tua energia, no teu ser, no teu... né? Tu tá mais quente, tá mais frio. Tipo, hoje 13 graus, tá frio, né? Muito bem. Então, se aumentar a temperatura, aumenta a energia interna. Se baixar a temperatura, baixa a energia interna. Se os dois sofrerem a mesma variação de temperatura, os dois sofrem a mesma variação de energia interna. E vamos analisar o seguinte, ó. Num processo desses, tem que lembrar da formulinha. PVT é igual a PVT. Como é que eu sei se os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura? Aqui, ó. Elimina a temperatura. Tá? E a gente vai analisar se a multiplicação de pressão por volume vai dar igual nos dois pontos. Hã? Como assim? Olha só, nesse primeiro ponto, vamos apagar tudo isso que eu risquei aqui em laranja, em verde, aqui, apaga tudo. E vamos lá. Nesse primeiro ponto, a minha pressão é 1 e o meu volume é 2. Então aqui ficaria 1 vezes 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ver se a temperatura é igual nos dois pontos. Se a temperatura for igual aos dois pontos, beleza, ela é isotérmica. E não interessa o caminho que tu faz para chegar lá. Tu fez o caminho A, B, C, D ou E. Chegou no mesmo ponto, pá, as duas sofrem a mesma variação de temperatura no final das contas. Tá? Então deixa eu ver o próximo aqui. Pressão, volume. Tá, até aqui, na verdade, não vou fazer esse cálculo aqui. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Para e pensa. O que me falta nesse gráfico? Eu tenho pressão, vamos botar de novo aqui. Eu tenho pressão, volume e temperatura. O que me falta nesse gráfico? Me falta só a temperatura. E a temperatura vai ser o quê? Vai ser a pressão vezes volume. Só que aqui, ó, nesse ponto, eu tenho uma temperatura.
que é igual, tanto faz, no caminho 1 quanto no caminho 2. E os dois vão chegar no mesmo ponto final. Então, teoricamente, a temperatura dos dois é a mesma nos dois pontos. Tu pode calcular a temperatura no ponto aqui inicial, vai dar uma temperatura. Vai calcular a temperatura no ponto final, vai dar outra temperatura, diferente. Mas os dois caminhos, no final das contas, vão se encontrar no mesmo ponto. Então, eles vão sair com uma temperatura inicial, vão chegar numa final, não interessa como. Exemplo, duas pessoas saem de casa, cada um com R$200. Uma pessoa vai direto até um ponto, mas lá nesse meio ponto ele perde R$100. O outro vai dar uma caminhada longe e perde os mesmos R$100. Então, chega no mesmo ponto final com o mesmo valor. É esse caso aqui. Então, as duas sofrem a mesma variação da energia interna. É igual. E a gente marca, então, letra D. Porque a variação da energia interna só depende da variação da temperatura. Se os dois começam com a mesma temperatura e acabam com a mesma temperatura, eles têm a mesma variação da energia interna. Ok, pessoal? A gente pode pensar em temperatura como pressão vezes volume. E aí, com os dois cálculos vão ser os mesmos, vai dar a mesma temperatura. Certo? Bom, pessoal, se você entender a questão, gostar da questãozinha, cara, curte aí, se inscreve no meu canal também aqui e segue o Instagram e TikTok para mais vídeos de química, física, matemática, biologia, história, geografia e o que seja. Beleza? Pessoal, um beijo, abraço então e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau.